Observe os sinais de acontecimento. Diz Deus no versículo 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora pensa comigo aqui, irmãos. O que Deus estava dizendo para o auditório original do profeta Malaquias? Ele estava dizendo, qual era o contexto espiritual dos dias do profeta Malaquias? Por que eu enviei o profeta Malaquias lá, o profeta Elias lá atrás? Por que eu enviei? Nós precisamos, irmão, voltar antes de Malaquias para entender o que o Senhor está falando aqui. Qual era a temperatura espiritual nos dias do profeta Elias? Era alta ou baixa? Muito baixa, muito baixa. A temperatura espiritual nos dias do profeta Elias. Toda a nação de Israel, na verdade, toda a tribo, as 10 tribos, estavam misturando as coisas. Estavam adorando Baal e adorava Deus. E Deus envia o profeta Elias e diz: por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Cochear é mancar. Ora pende para lá, uma pessoa coxa, ela manca, ou ela está para lá, ou ela está para cá, ela está para lá ou está para cá. E Deus envia. Por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Se é Baal, fica só do lado de Baal. Se é a Deus, sirva a Deus. Então, eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E com a autoridade de Deus, irmão, esse profeta fez fogo cair do céu para abater a arrogância dos inimigos. E, ao mesmo tempo, exigir do povo de Israel uma tomada de decisão. E mais tarde, ficamos sabendo que Elias foi levado vivo numa carruagem de fogo para o céu, à vista do profeta Eliseu. Esse foi o dia do Senhor para o profeta Elias, um dia de salvação para ele. E em virtude de Elias não ter passado pela morte, havia, irmãos, grande expectativa por parte de alguns judeus que ele voltaria novamente à terra. Isto era recorrente em Israel. Elias vai voltar de novo, porque ele não morreu, ele subiu. E o profeta diz: eu vou enviar o profeta Elias. Malaquias, eu vou enviar o profeta Elias. Se você quiser dar uma olhada, só para frente aí, Mateus capítulo 17. Como era o pensamento deles naquela época? Mateus capítulo 17, versículo 10 e 13. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, se necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto disseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quem era Elias? Um homem sisudo. Ele não tinha, vamos dizer assim, a liturgia do cargo que demandava a postura de um servo com o rei. Para passar perto do rei, tinha que curvar a cabeça: vivo rei para sempre. Quando Elias chegou perto de Acabe, ele diz: assim diz o Senhor, não vai chover, não vai cair nem orvalho aqui, senão pela minha palavra. Não tenha vivo rei para sempre. Ele era sisudo. Ele era um profeta que não tinha medo. E ele precisava, aquele tempo era um tempo de grande apatia espiritual, precisava de um homem assim. Nos dias de Jesus, João Batista veio, pregando no deserto da Judéia, pregando com intrepidez, pregando com a voz altaneira, dizendo: olha, arrependei-vos,
porque está próximo ao reino dos céus. E vinha muita gente sendo batizada por João Batista, e João Batista, raça de víbora, filhos de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E, ó rei, você está errado de possuir a mulher aí, você está errado. Ele era sisudo. Aquele tempo era um tempo de falar a verdade. O que aconteceu com João Batista? Ele foi morto. É Jesus aqui está falando. Eu vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. João Batista falou de quem? De mim. Ele é o Elias. Ele é aquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todos os montes e outeiros serão aplanados. João Batista foi este precursor de Jesus, inclusive profetizado pelo profeta Elias, lá no capítulo 40. E Jesus está falando, Elias veio e vocês não perceberam. E eles, o que vocês fizeram com ele? Tiraram, mataram, tiraram a cabeça dele, cortaram a cabeça dele. E vai acontecer o que comigo? Mesma coisa, eles vão me matar. Vou padecer na mão dos pecadores, como João Batista padeceu. E aqui os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então Malaquias está dizendo, vai vir o profeta Elias. E Deus enviou o profeta Elias, o espírito do profeta Elias, o mesmo espírito que agiu lá com o profeta Elias, estava sobre João Batista, como precursor da vinda de Jesus. Então o contexto espiritual, na época do profeta Elias, era muito baixo. A fervura espiritual não tinha nem fervura, estava muito baixo. No tempo do profeta Malaquias, a mesma coisa. O povo ignorante, insolente, aonde está o Deus do juízo? É inútil se vir a Deus, para que eu estou fazendo isso? E quando levava animal para sacrificar, levava animal cego, aleijado, o pão era imundo, era divórcio do sacerdote, divórcio de todo mundo, retenção de dízimos e ofertas que eram obrigatórios naquela época. Eu estou dizendo aqui, obrigatório naquela época, você entendeu bem? Irmãos, era esse o contexto que Malaquias está dizendo que viria o profeta Elias. Mas qual era o contexto espiritual do povo nos tempos do profeta Malaquias? É exatamente em 722, um pouco antes, as 10 tribos foram levadas cativo para a Síria. As 10 tribos foram dizimadas. Houve uma miscigenação racial. Os assírios invadiram Samaria e casaram com as mulheres que estavam ali, e levaram as mulheres e casaram lá na Síria, e julga-se que os filhos dos assírios que nasceram em Samaria, junto com os judeus, chamavam-se samaritanos, e houve um racha. Acabou a identidade racial daquelas 10 tribos. Ah, pastor, mas sobrou 2 tribos. Sobraram 2 tribos. Sobraram, é verdade. Sobraram 2 tribos. Mas ela também foi levada cativo para a Babilônia. E é para essas pessoas que o profeta Malaquias está pregando, está falando. Um contexto espiritual, um contexto caótico, de grande negridão espiritual, de grande apatia espiritual, antes que venha o grande dia do Senhor. E qual é o nosso contexto, amados? Qual é o nosso contexto? O dia do Senhor vem como ladrão de noite, diz a Santa Escritura. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Os Tessalonicenses estavam confusos em relação à vinda de Jesus, e o apóstolo Paulo escreve a 2ª carta, dirimindo essas dúvidas, dizendo o seguinte, não movais a mente de vocês nessa questão, porque Jesus não virá antes que aconteça pelo menos 2 coisas. A apostasia. Aqui Paulo coloca um artigo definido. A apostasia. A apostasia sempre teve afastamento da fé,
sempre teve pessoas afastando do culto, sempre teve pessoas se afastando da santidade de Deus, da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus. Sempre teve pessoas afastando, negando a fé, dando coceira no ouvido, recusando a verdade, dando ouvido à fábula. Sempre teve isso. Sempre. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, na iminência da volta de Jesus, acontecerá a apostasia. Irmãos, nós estamos vendo aí pessoas velhas na igreja, inclusive na igreja reformada, voltando ao catolicismo romano. Voltando. Seminaristas trancando a sua matrícula no seminário e voltando para o catolicismo romano. Oficiais da igreja dizendo: não quero mais Deus, não quero saber mais de Deus, não quero saber disso, que eu ganhei com isso. Olha o Malaquias falando aqui, olha Deus falando conosco aqui. Como será o contexto? Observa o sinal de apatia espiritual, de desleixo espiritual, de pessoas egoístas, avarentas, amantes de si mesmo, pensando só em ganhar dinheiro e se dar bem nesta vida. E Jesus falou: não adianta a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E o Espírito de Deus nos fala, meus irmãos, nos desperta nessa noite, para nós que temos a luz divina da palavra dele. Acorde, porque você vai ouvir a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, numa hora que Jesus falou: o Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. Não penseis. E eu falo isso, irmão, tremendo de temor a Deus em relação a isso. Eu vou me deitar e dizer: ó Senhor, tomara que o Senhor venha hoje para nos levar deste mundo mau. Tomara que o Senhor venha nos resgatar. Tomara que o Senhor venha, de fato, nesse grande dia para nós, para encontrar com o Senhor, irmãos. Quando você vê igrejas lotadas, filas quilométricas, o que você está vendo lá dentro, irmãos? O que você vê lá dentro? Falso evangelho, mito, pregação sobre mito, inverdades, promessas que não estão exaradas nas Escrituras Sagradas. Porque a palavra fé na Bíblia sempre está condicionada à promessa. Eu creio na promessa, porque se eu não creio na promessa, ou se eu não crer numa promessa exarada na Escritura, é fé na fé. É fé na fé. Isso não é fé bíblica. Qual era a promessa de Deus que Hebreus capítulo 11 delineia? Qual era a promessa de Deus? Uma cidade melhor. Uma cidade melhor. E aquelas pessoas morreram queimadas, morreram famintas, morreram sedentas, cerradas pelo meio. As mulheres tiveram como prêmio levado seus filhos, queimado seus filhos. E diz lá: eles perseveraram na fé. Quando ele diz que perseveraram na fé, perseveraram numa promessa de uma cidade que eles não, diz Hebreus, que eles viram de longe eles viram essa cidade. E eu te pergunto, você vê essa cidade? Você consegue bater os olhos nas Escrituras, na promessa de Deus nas Escrituras e ver essa cidade? E, meu irmão, então nós precisamos orar como o salmista Davi: desvenda os meus olhos para que eu veja a glória do Senhor, as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, Senhor. Então o Malaquias está dizendo: olha, preciso que vocês despertem. Primeiro, voltando para a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor. Observe os sinais que estão acontecendo. Observe. Esse é o nosso contexto dos nossos dias. E o relógio do grande dia do Senhor está batendo tic-tac. Está batendo. Parece que está dando
A última volta no ponteiro. Não se preocupe, amados irmãos, Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Se preocupe em servir a Ele. Se preocupe em dedicar a sua vida a Ele. É o mínimo que Ele pede de nós. Porque Ele fez por nós é muito grande. É muito grande. Salmo 127 diz, a menos que o Senhor edifica a casa, em vão trabalho que edifica. Não adianta você trabalhar. Não adianta você trabalhar igual um maluco, não vindo à igreja, negligenciando os cultos a Deus, não vindo nos cultos de ensinamento, no culto de oração, para buscar essas coisas efêmeras. Busque a Deus. Eu não vi, diz o salmista, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi. E eu também nunca vi. Nunca vi. Nós precisamos ser zelosos, irmãos, com o culto a Deus. Zeloso com aquilo que Deus tem nos dado. E o relógio de Deus está girando. Está girando. Jesus disse que haveria esfriamento do amor, não é verdade? Paulo diz que nem todos Israel são verdadeiros israelitas e que Deus no final salvará somente o remanescente. Qual era o contexto espiritual do tempo do profeta Elias? Adoração a Baal. Quantos tinha lá que Elias nem sabia? 7.000. Esse é o remanescente. Esse é aquele que não arreda o pé. E Deus disse, Elias tem 7.000. Não é eles que foram para Deus. Deus disse, eu reservei 7.000 que não dobraram o joelho a Baal e não beijaram a mão dele. Tem 7.000 aí, você está sozinho nada não. Está sozinho não. Isso alegra o meu coração, amados irmãos, que no meio de tanto esfriamento espiritual, no meio de tanta apatia e indolência espiritual, o Espírito Santo tem os seus. Deus tem os seus, que estão ali perseverando, não eles perseverando, mas Deus nos fazendo perseverar. Então Paulo conclui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que haverá esse afastamento da fé, da verdade de Deus. Você conhece alguém que estava entre nós e hoje não está mais? Você conhece? Eu conheço muitos. Por quê? Malaquias diz que o Senhor vai vir ferir a terra com maldição. Mas antes que isso aconteça, Paulo diz, estou plenamente certo que o Senhor que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Esse é um tempo, irmão. Então observe aqui a última trombeta tocando em Malaquias. Do Antigo Testamento, desse interregno para o Novo Testamento, a última trombeta tocando. Desperta, volta para a minha palavra. Olha os sinais, povo, auditório de Malaquias. E nos dias de Jesus, olha, meus discípulos, vai haver um esfriamento do amor. Vai haver grande tribulação, meus discípulos. E eles tinham, irmãos, uma consciência de que o Senhor viria instaurar o reino de Israel, e eles perguntaram para Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E fazendo uma paráfrase, até Guanabara. Aí está você, alcançado pelo Evangelho da graça de Deus. Então olhe os sinais, observe os sinais, apatia espiritual, afastamento. É o mesmo contexto de Elias, irmãos, é o mesmo contexto de Malaquias, é o mesmo contexto de João Batista, é o mesmo contexto nosso. Nada mudou. Jesus tem um versículo tão pequeno na Bíblia que isso, como diziam os antigos, né, nos deixa encabulado.
nesse contexto da vinda de Jesus, Jesus vira para os discípulos e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. Mas por que Jesus disse isso? Por que ele não falou, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra dos patriarcas, lembra de Elias, lembra dos profetas? Mas ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Ele está falando no contexto da vinda dele, porque a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela saiu de lá, mas o coração preso. Lembra da mulher de Ló, povo meu. Lembra da mulher de Ló, e ele fala, irmão, aguçando nos meus ouvidos e no seu. Lembra da mulher de Ló. Não fique preso a essas coisas. Dedique sua vida a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de mim e de você, cuida da nossa família. Se eu dedico a minha vida a Deus. Irmão, nós passamos por tantos percalços, por tantas dificuldades, que às vezes elas estão atreladas a esse desleixo da vida espiritual com Deus. E às vezes estamos, como diz Hebreus, capítulo 10, estamos pisando o sangue da aliança da graça, menosprezando o sangue da aliança da graça. Eu vou enviar o profeta Elias, olha os sinais. O que aconteceu com Elias? Aconteceu Malaquias, João Batista, Jesus. E agora? O que está acontecendo? O que a Escritura fala? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, irmãos. Vamos orar.